E só para falar do corpo que a gente estava falando, né? Não é que o corpo tem que ficar num lugar estático. Claro que eu posso ficar assim, claro que eu posso ficar assim, claro que... Mas é que a tendência é a gente andar se fechando. É ficar Uhum. sentado muito tempo se fechando. Então, se tivesse que colocar um lugar que a gente está mais caminhando na vida, ou sentado, seria esse lugar dessa abertura, que traz essa transição de líquidos e de atmosferas, de energia de uma maneira mais fluida do que fechadinho aqui, trazendo peso, tá? Para deixar. Porque se a gente fica achando que não pode mais ficar assim, que não pode mais ficar assim, que sei lá, não pode ficar de um outro jeito, e não é? Fica todo mundo, né? Assim, para sempre. Ninguém nunca mais pode. Oi? Como tá? Não é? Gente, me veio uma vontade de chorar tão absurda agora. Nossa, do nada. É. Esse é para isso, a gente está aqui é para isso também. Tem a menor ideia de onde é que veio isso. Bom, passou. Deixa aqui, tá meio reverberando aqui ainda, mas. Deixa. Pode chorar? Não, mas não sai. É só uma A sensação. gente falou antes, né, sobre a confusão, sobre a energia, perceber, se colocar. Uhum. E se tiver que sair, sai. Uhum. Eu Dá sempre para chorando, todo encontro. Peguei um rolo de papel higiênico, Humberto. Vai Tá levar chorando pra todo chorar? encontro. Sempre sai, não dá, não consigo. É, a os primeira. últimos foram bem emotivos, né? É, passou. Passou e já foi. Pode não ser seu, né? É, possivelmente. É, por isso que é bem importante aquilo que a gente estava falando antes, né? De perceber o que é externo e o que é interno, Uhum. né? Por isso que eu tava tentando entender aqui. O que só chegou, ficou e passou. Ficou um tantinho, rever. Sabe quando você sabe que o choro vai meio vir? Que daí dá aquela angústia aqui, mas dá aquele, tipo, o meu dá uma coceirinha no nariz, assim, que sabe, parece que vai querer sair, alguma coisa. E não, daí já passou. E já ficou livre. É bem importante isso. Saber o que é nosso e o que não é nosso. Mas é muito importante. Assim, tão importante, devia ser grifado com rosa neon, assim, e toda vez que a gente olhasse para o lado, devia estar escrito assim, ó. É seu ou não é seu? É seu ou não é seu? É interno ou é externo? Porque, nossa, isso ia, estou falando aqui, aliviaria muito a confusão que vocês têm. Vocês, nós, né? Todos Uhum, aqui uhum. encarnados, né? Aliviaria muito, porque mais que metade ou metade das coisas que a gente acha que é nosso, não é nosso. É apenas uma confusão atmosférica, entender atmosférico como tudo que vocês não conseguem perceber no sutil. Por isso que tem se falado muito em se manter na divina presença eu sou todos esses anos, estão falando de trabalhos de outros séculos, outros tipos de trabalho de outras encarnações, assim, estão dando a se entender. Para que a gente consiga perceber o que é nosso e não é nosso, e que o que não é nosso a gente possa decidir se quer que seja nosso ou não. Porque a gente tem o poder de decisão. Vocês podem não perceber, mas vocês estão o tempo todo decidindo o que pode entrar, estão mostrando como se fosse uma pele, assim, e como se fosse a pele mesmo, sabe? E que a pele, a célula, assim, em que as coisas vão entrando pela célula e vão saindo, assim. Não sei como é que é o nome disso, enfim. Mas estão mostrando isso, que a gente pode decidir. E que não só pode, como tem que se decidir.
Aí estou mostrando a confusão como uma loucura instalada na mente de coisas que vêm e vão, e de que percepções, aí as percepções vão sendo alteradas conforme esse entra e sai de informação. Então, manter-se cada vez mais dentro do seu íntimo, do seu interno. Estou falando de não se preocupar em perder a felicidade, em estar no mundo, não é sobre isso, mas se perceber, se deixar estar no seu íntimo, no seu interno, com menos distrações possíveis, assim, para que estão mostrando um tempo mais caótico agora, chegando uma necessidade que a gente tenha de estar mais atento, assim, como missão, sabe? É como se a gente tivesse uma missão, não necessariamente que esteja entrando numa missão, mas como se tivesse uma missão, quer dizer, ficar mais do que nunca, assim, nessa atenção, no seu íntimo, assim, não se perder nas euforias externas, nessa demasiada interrupções de coisas, para que a gente possa receber as autorizações, as sinalizações necessárias e para que isso aconteça, a gente precisa estar nesse lugar de vigília interna, assim. E aí a gente vai apurando a nossa percepção, aí estão trazendo aquele recado da rosa, da pureza, e dessa comunicação mais delicada, e um outro tipo de comunicação, assim. E assim a gente vai conseguir resolver as coisas com mais facilidade também, se a gente respeitar essas diretrizes. Mais facilidade, assim, muito mais facilidade, assim, mais clareza, mais calma, mais tranquilidade, assim, interna para poder tomar as decisões corretas e menos indecisões ou nenhuma indecisão, assim. Então, é necessário que haja esse poder de comunicação mais aflorado. E para que isso aconteça, precisa tomar como nossas essas diretrizes que estão sendo passadas. E de a gente ter a liberdade de respeitar, de nos respeitar e não aceitar as transmissões alheias, sejam elas de quais naturezas forem. Porque a gente tem uma rede de contatos, né? Famílias, os mais próximos aos não muito próximos, as redes de contatos de amigos, rede de contatos de professores, são um monte de redes de contatos, né? E que a gente possa respeitar aquilo que a gente quer que adentre essa película e o que não quer que adentre essa película. Isso é demasiadamente importante. A gente fica pensando refletindo sobre essas atmosferas criadas. Vamos imaginar nesse momento quantas atmosferas foram criadas que tomamos como nossa e que não eram nossas, e que por tomarmos como nossas, agora parecem ser nossas e que criamos nossas histórias a partir dessas atmosferas que nem eram nossas. Realmente caos, uma Bem loucura, confuso. bem confusa. A palavra é resguardar. É o momento de se resguardar para poder receber as informações corretas. Senão vão vir muitas confusões, mas muitas, porque se a gente está recebendo abertura de percepção, o trabalho de percepção, estamos recebendo toda essa recalchutagem,
todo esse balanceamento novo, se não houver também esse cuidado com as distrações, esse cuidado em se manter nesse resguardo, de perceber essas transformações acontecendo sem se iludir, sem querer que algo seja mais do que está sendo, sem se perder nas problemáticas que possam vir para serem resolvidas, sem se comparar com qualquer outra pessoa ou ser, ou seja lá o que for que possa ser comparado, sem cair nessa imaginação que é a ilusão em si no que realmente está acontecendo. Entende? Porque há um perigo de florear a percepção, há um perigo de florear as sensações, há um perigo de querer ser mais o que está acontecendo. E aí a coisa não está acontecendo de maneira real, e sim só numa imaginação. E a única maneira de se colocar para que isso se torne real é na ação do espírito no dia a dia. É lembrar das diretrizes, perceber o corpo se movimentando, porque vós, quando estáis aqui, os corpos se movimentam naturalmente em direção ao sol. Assim tem que ser na vida, andante no mundo. Os corpos se movimentarem em direção ao sol, em direção à verdade. Se estão com as diretrizes corretas, os corpos vão se movimentar da maneira adequada e nenhuma doença poderá ser instalada. Essas múltiplas, sejam elas quais forem dos desequilíbrios. Tem as diretrizes corretas, é difícil se movimentar em direção ao sol. E como o sol? O capítulo que eu tirei foi o capítulo 13. Preparem-se para suar, para trabalhar. Esse capítulo aqui é, principalmente a primeira página do capítulo, é a primeira página. É super raro tirar isso. Super raro. No encontro passado, acho que Marisa tirou esse capítulo. 13. Aham. Não foi? Deixa Por eu isso ver. que eu já botei a mão na cabeça, que eu já reconheci o capítulo. Cadê? É, página 99. Uhum. Toma. Então, vamos lá. Vamos lembrar, se ele está colocando um decreto após o outro, e estamos falando de um ser que é ascensionado, que caminha dentro do caminho da sabedoria, tem um porquê de ter um decreto após o outro da maneira como está. Lembrem-se, se a gente está falando de uma obra sagrada, de um escrito sagrado, existe ali muito mais a ser revelado do que está escrito. Certo? Então, né? Eu bati o olho ali e antes, né, quando eu estava carregando o vídeo para poder me manter, eu já li o decreto. Então, eles pediram para eu falar, né? A Carla já leu e entendeu para onde está indo, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes, tá? Então, tem um raciocínio lógico aqui
de primeira, tá? Que ele vai construindo. Isso é uma peregrinação por onde ele quer que a gente caminhe para chegar num lugar. Por isso que esses decretos estão escritos dessa maneira, com esta ordem, com este fluxo, com esses entendimentos, tá? Então, eu acho, hum, bem, seria insano a gente conseguir fazer as 3 leituras neste encontro de cada decreto. Uma insanidade, assim, para a gente entrar no nirvana, né? E tá ali, assim, na festa da história. Então, eu vou sugerir, eu vou ler com calma cada um desse decreto. Tempo de entendimento. Se for necessário falar alguma coisa, tá aberto, tá bom? Me perdi, não sei o que que é isso, não entendi, ou uma vontade de falar alguma palavra que venha a partir desse decreto que foi realizado, tá bom? Para que a gente possa fazer essa peregrinação até chegar no último decreto. Talvez mais um outro aqui no meio. Tá bom? Combinado? Combinado. Sim. Então vamos lá. Eu sou a ressurreição e a vida. Talvez precise ser falado, né? Porque o que se entende por ressurreição? Renascimento. Uhum. Reviver, Então, retomar a vida. ele é a ressurreição e a vida. Então, logo, não tem morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu, eu sou a energia que usas em cada ação. Eu sou a luz iluminando cada célula do teu ser. Eu sou a inteligência, a sabedoria, dirigindo cada um de teus esforços. Eu sou a substância onipresente sem limite que podes usar a trazer a forma. Eu sou a substância onipresente sem limite que podes usar e trazer a forma. Eu sou tua força, tua compreensão perfeita. Eu sou tua habilidade para aplicá-la constantemente. Eu sou a verdade que te dá a liberdade perfeita agora. Eu sou a verdade que te dá a liberdade perfeita agora. Eu sou a porta aberta à luz de Deus que nunca fracassa. Rendo graças por ter entrado plenamente nesta luz, usando a compreensão perfeita. Eu sou tua vida, que vê todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu sou teu ouvido, escutando os sinos da liberdade que tenho agora.
Eu sou tua habilidade de sentir a mais embriagadora fragrância à vontade. Eu sou a totalidade de toda a perfeição que desejes manifestar. Eu sou a totalidade de toda a perfeição que desejes manifestar. Eu sou a compreensão total, poder e uso de toda esta perfeição. Eu sou a revelação total e o uso de todos os poderes de meu ser que eu sou. Eu sou o amor, o magno poder motriz por trás de toda a ação. Eu sou o amor, o magno poder motriz por trás de toda a ação. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a energia que usas em cada ação. Eu sou a luz iluminando cada célula de teu ser. Eu sou a inteligência, a sabedoria, dirigindo cada um de teus esforços. Eu sou a substância onipresente sem limite, que podes usar e trazer à forma. Eu sou tua força, tua compreensão perfeita. Eu sou tua habilidade para aplicá-la constantemente. Eu sou a verdade que te dá a liberdade perfeita agora. Eu sou a porta aberta à luz de Deus que nunca fracassa. Rendo graças por ter entrado plenamente nesta luz, usando a compreensão perfeita. Eu sou tua vida, que vê todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu sou o teu ouvido, escutando os sinos da liberdade que tenho agora. Eu sou tua habilidade de sentir a mais embriagadora fragrância à vontade. Eu sou a totalidade de toda a perfeição que desejes manifestar. Eu sou a compreensão total, poder e uso de toda esta perfeição. Eu sou a revelação total e o uso de todos os poderes de meu ser, que eu sou. Eu sou o amor, o magno poder motriz por trás de toda a ação. Então, a gente começa no eu sou a ressurreição e a vida, né? Onde não há morte, há somente vida. E ele vai caminhando com a gente do mais físico ao mais sutil, em que ao mesmo tempo não há diferença alguma entre uma coisa e outra. Então ele nos embriaga, ele entra por todos os nossos poros, físicos e sutis. Daí eu posso falar físico ou sutil e a gente entende como a mesma coisa. Não há mais diferença. Porque se houver diferença, deveria-se ter uma diferença de energia daquilo que faz movimentar tudo. E como não há, é apenas uma diferença de grandeza, de percepção. Então, não há morte, há apenas ação. Ação em cada sutileza do nosso ser. E se move através da sabedoria e que nos dá força, compreensão perfeita, habilidades, olha que lindo, habilidades, a liberdade perfeita, a possibilidade de nunca fracassar, que lá em algum lugar ele coloca que nunca fracassa, porque nunca desiste. Lembram dessa passagem? Que nunca desiste. E temos então a compreensão perfeita e rendemos graças à luz. E que percebemos as coisas visíveis e invisíveis.
E aí, olha que lindo, eu sou tua vida. Que vê, eu sou a tua vida. Que vê todas as coisas visíveis e invisíveis. Olha que interessante na métrica. Ele começa lá, eu sou a ressurreição e a vida, certo? Ele vai dando os decretos até que ele para o eu sou, de começar a frase com eu sou, e fala, rendo graças por ter entrado plenamente nesta luz, usando a compreensão perfeita. Ele começa na ação, na célula, na inteligência e sabedoria, na onipresença, da possibilidade de trazer à forma as coisas, a compreensão perfeita, as habilidades em aplicar as coisas, a verdade, a liberdade perfeita. Eu sou a porta aberta à luz de Deus que nunca fracassa, rendo graças. Então ele volta e fala do ouvido. Eu sou tua vida que vê todas as coisas visíveis e invisíveis. Olha, ele começa de novo. A mesma métrica, vocês viram? Ele começa com vida lá, depois ele começa com vida de novo, depois o rendo graças. Então eu sou o teu ouvido, escutando os sinos da liberdade que tenho agora. Ele fala da habilidade de sentir a mais embriagadora fragrância à vontade. Ele está construindo de novo os sentidos, ele está entrando por todos os nossos poros. Ele está trazendo uma peregrinação de falar, eu estou em todos os teus sentidos, em todas as tuas emoções, sou eu que rejo. Vocês, nós somos, eu sou a possibilidade de trazer à forma toda e qualquer substância. Ele vai misturando de um jeito que já não tem mais fora, dentro, não tem mais sutil, visível, invisível, não tem mais lá e aqui, é tudo uma coisa só. E isso tudo ele faz para que daí a gente chegue lá na última, no amor. É o último, eu sou o amor. Ele não falou amor nenhuma vez. Ele falou sabedoria, habilidade, ação, ouvido, célula, mas ele fecha com amor. Que eu sou o magno poder motriz por trás de toda a ação. E aí, antes disso, ele fala, eu sou a revelação total e o uso de todos os poderes de meu ser, que eu sou. O eu sou o que eu sou. Eu sou a revelação total e o uso, ação de novo. Está falando de ação de novo. Então, revela, tá? Revelou. E aí? Eu uso. Eu tomo poder disso e coloco em ação. Aonde? Na vida. Que é a única coisa que nos importa. Fazer uso na vida. De todos os poderes de meu ser, que eu sou. Ele começa com eu sou e termina a frase com eu sou. Então, eu sou o amor, magno poder motriz por trás de toda a ação. De toda a ação. De novo. Então, tudo a ver com o que a gente estava conversando antes da oração, que não foi gravado, com a oração e o que a gente estava conversando antes. Então, todos os nossos sentidos, toda a nossa fisicalidade, todos os planos que possam existir na ação, em ação. Eu Aí tô... sim Pode é o eu falar. sou o que eu sou. Não é elucubração mental, um devaneio, um achismo, é na ação. Tem que funcionar na ação da vida. Senão, o que a gente está fazendo? Para que isso? Vamos ler romances. Vamos ir sabe? Para fantasia. Que se não funciona na vida com as pessoas, no nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, comendo, fazendo qualquer outra coisa, para quê? Se não for espiritualidade integrada na vida, para ser discípula do eu sou de Saint Germain, para quê, minha gente?
para nada, perda de tempo, porque não me serve para a vida, tem que servir para a vida. Ah, sou super espiritualizada, mas aí eu não consigo conversar, não consigo isso, não consigo aquilo, não consigo enfrentar, não consigo isso, aí depois me perturbam, e aí não sei o quê, aí não sei o quê, não sei o quê. Então, olha que interessante, na vez passada também foi falado em transformar as decretos em prática, né? Lembra? E hoje está sendo falado de novo. Que está por trás dos decretos, que reverberam nos sentidos, que reverberam no corpo, e que se transformam em práticas. Terceira leitura. Quer falar, Marisa? Quero. Fale. Hoje de manhã eu fiz uma oração, né, antes de levantar da cama, e trouxe o eu sou, né, comando do dia, para o comando de tudo que viesse durante o dia. E tu falando agora, isso aqui veio semana passada para mim, né? E tu falando, lendo ali, eu estava de olhos fechados, o meu corpo fez aquele movimento de novo, eu estava de olhos fechados, né? E a minha cabeça é como se tivesse uma bola de luz aqui dentro, no terceiro olho, aqui na altura, e fazendo essa reverberação no todo, sabe? E hoje, quando eu estava saindo lá do Cepom, eu até gravei, tá no story, ali, no story. E por isso eu acho que é a sensação de chorar. Eu já estava, talvez, reverberando alguma coisa. Porque eu estava falando exatamente sobre isso, de como ampliou o sentir, os cheiros, o ouvir, né? E a gente se permitir esse movimento, né? Eu tô chocada com o encaixe do dia, tá? Tô chocada com o encaixe do dia, muito chocada, muito. Chocada não é um nome, é encantada com tudo isso. Encantada também não é um nome. Impactada é a palavra. Muito impactada, muito, muito. Era isso. Sobre essa história da percepção, né? Olha só, o que já tinha de recado no dia, né? Nossa, Já tô estava chocada. ali, né? E a flor que eu ganhei ontem à noite era um galinho de mini rosas, que daí foi dado para mim e foi dito: leva para o teu espaço. E eu parei lá no espaço, deixei no espaço antes de vir para casa. E aí hoje postei a respeito, né? Assim, ó, as flores que eu ganhei que estão trazendo beleza e energia para o espaço. Lindas florzinhas. É uma florzinha do campo roxinha, tá com um botãozinho, daí eu botei na água. E a outra é um galinho de mini rosas, assim, que tá, já tem 3 rosas brotadas, assim, e aí um botão semi-fechado, assim, semi-aberto, no caso. Nossa, tô impactada. Tô aqui agora abrindo vários hiperlinks, tipo, o que que aconteceu no dia? É, Vou compartilhar que eu também senti como se estivesse recebendo um outro ajuste na leitura dos decretos. Essa mesma sensação de se mostrar, assim, receptiva. E até escrevi que tinha recebido o ajuste durante a leitura. E para mim veio em ondas, não, né? Veio como se fosse em ondas, assim. E as lagriminhas correndo, né? De sempre, de agradecimento. E falando nas Aconteceu às rosas, 8h30, vai dizer para vocês. hã? Aconteceu às 8h30. A gente às foi 8h30, caminhando e finalizou às 8h30. Eu até dei uma espiadinha, falei, será que é? Eu olhei e era. que foi dito na oração, né? Foi dito. E aí, Nossa. E, e das rosas, uma coisa que eu lembrei depois, quando nos
no fechar uma reunião para abrir outra, né? Eu estava escrevendo e lembrei que, a princípio, me veio a imagem de uma rosa branca aberta e depois de uma rosa rosa num botão. Que daí veio para os sentidos, né? Para o paladar, para a audição, enfim. Daí foi isso. E é interessante que depois ele vai discorrendo para falar do capítulo, e eu acho tão surpreendente que ele vai falar umas coisas, eu falo, mas mudou de assunto? Tipo, tô entendendo muito bem por que que ele tá indo para isso, assim. Eu acho que ele vai conseguir trabalhar, que já são, né, 15, 16 para as 9. Mas ele vai falando, ele dá algumas advertências. A primeira a gente entende bem, assim. Porque, olha só, ele está falando, ele fez aquela peregrinação com a gente, certo? A gente está 2 minutos. Livre, leve, e solto. Admitir. Eu já admiti você já. Apareceu para admitir você de novo ali. Oxe, a Marisa caiu?